Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula de física. Meninos, coloquem para mim aqui no bate-papo o nome de vocês, tá? Vou aguardar só um pouquinho o pessoal ir entrando. E a gente começa, faz compartilhamento de tela e nós iniciamos. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal que ainda não colocou aqui o nome no bate-papo, coloca, tá? Nome e a turma, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre calorimetria, tá? A gente falou sobre temperatura, vimos lá como calcular. Então agora vamos falar um pouquinho sobre calorimetria, que também faz parte do nosso conteúdo aqui. Então, calor, né, é energia térmica em trânsito. A gente viu lá no nosso primeiro dia de aula, passei para vocês essa definição de calor. Entre corpos de diferentes temperaturas. Então, a gente tem aí dois corpos A e B com temperaturas diferentes. Então, a gente vai falar que temos a temperatura A e a temperatura B. Tais que essas temperaturas do corpo A e B, do corpo A, seja maior que a temperatura do corpo B. Então, cada corpo possui energia térmica. E essa energia ela é transferida do corpo de maior temperatura, que no caso é o corpo A, para o corpo de menor temperatura, que no caso é o nosso corpo B. Sempre assim, viu, gente? O corpo de maior temperatura transfere energia cinética para um corpo de menor temperatura. Essa transferência de energia térmica, a transferência de energia térmica, ela cessa no momento em que os dois corpos conseguem atingir a mesma temperatura. Quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, aí nós dizemos que eles estão em equilíbrio térmico, tá? Então, essa é a definição. Então, a gente tem aí o calor sensível, é aquele calor em que a quantidade de calor que um determinado corpo ele cede ou recebe, né? Vai variar a temperatura dele. Essa variação de temperatura é o que a gente chama de que é a causa de variação de temperatura de um sistema, tá? Aí nós temos aí o calor latente, que é aquele calor que um determinado corpo ele cede ou recebe uma quantidade de calor. Então, quando muda a sua fase ou o seu estado físico, né, é o que nós chamamos esse processo de calor latente. Durante essa mudança, a temperatura ela vai permanecer constante, tá? Então, resumindo, o calor latente é o quê? É uma quantidade de calor, né, que um determinado corpo ele está cedendo ou recebendo quando ele muda de fase ou de estado físico.
E o calor específico corresponde àquela quantidade de calor que deve fornecer ou retirar, né, de uma massa unitária da substância. Então, vai variar aí de 1 coulomb a sua temperatura, né? E aí vai depender também essa quantidade de acordo com a substância, porque uma substância é maior do que outra e tem uma variação também de composição. Dúvidas? Nenhuma, não. Tranquilo? Então tá bom. Então, a equação fundamental da calorimetria é essa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Nós definimos, então, a capacidade térmica, né? C e o calor específico, respectivamente, como tá aqui, né? Capacidade térmica, né? É igual a carga dividido pelo tempo, variação do tempo, tá? Ou C dividido por M. Quando a gente isola o calor da segunda equação, a gente vai substituí-la pela primeira, então a gente vai ter isso daqui, tá? Essa quantidade de calor, né, é igual a M vezes C pela variação da temperatura. E aí, gente, o que significa esse Q? O que significa esse M? Então, Q vai ser o quê? A nossa quantidade de calor, tá? Q, quantidade de calor. M é a nossa massa. C é o calor específico. E ΔT é a variação da temperatura. Anota isso aí, tá? Então, ó, a gente tem quantidade de calor Q, massa M, calor específico, variação da temperatura, tá bom? Então, aqui umas observações que a gente pode fazer, tá? Então, o calor recebido pelo corpo, então o corpo ele vai ganhar calor, então a nossa quantidade de calor vai ser maior que zero, tá? E a variação de temperatura também maior que zero. Então, você tem uma temperatura inicial, tá? E essa variação da temperatura, ela vai ser maior do que zero quando o corpo ganha calor. Quando ele cede calor, então nós vamos ter que a nossa quantidade de calor vai ser menor do que zero e a variação de temperatura também, tá? Então, não se esqueçam disso. A capacidade térmica de um corpo, né? A quantidade de calor necessária para que a temperatura do corpo ela varie de 1 vai depender da massa que esse corpo tem, qual é a natureza da substância dele, tá? Então, no sistema internacional, a Catiele sempre pedindo meus slides, né, Catiele? Vocês copiam, gente, todo esse conteúdo no caderno? Dos Eu slides? acho que as partes mais importantes, as fórmulas. Então, vou postar para vocês. Eu copio tudo. Oi? As fórmulas e esses trem eu copio tudo. Ótimo. Isso é bom, porque realmente vocês precisam dessas fórmulas. Vou postar hoje lá, tá? Independente da gente terminar ou não. Mas eu acho que a gente conclui hoje, porque só são 16 slides. Dá para terminar. Então, a Só quantidade. 16, Oi? Não você entendi. falando só 16. Cortou um pouco o seu áudio, eu não compreendi. Você falando que é pouco, que é só 16 slides. Só 16. Só 16. Geralmente eu uso slides com 30. O meu normal é 30 slides. 16 é pouquinho. Então, a capacidade térmica de um corpo, né, que é a quantidade de calor necessária para que a temperatura do corpo varia, vai depender muito da massa que esse corpo tem, qual é a natureza da substância, tá? Então, pelo Sistema Internacional de Unidades, a gente sempre vai calcular em joules, tá? Ou quilojoules. Na prática, a gente vai calcular aqui em cal, onde a gente vai se obter duas equaçõezinhas, tá bom? Essas duas equaçõezinhas, peraí, volta. Calor específico, né? É igual
é igual, quantidade de calor, né? É igual a massa vezes calor específico. E aí a regrinha, comi coxinha ou comi quibe à tarde, que é a quantidade de calor vezes a variação da temperatura, tá? Só para vocês, comi coxinha, tá? É a massa vezes calor específico. Comi quibe à tarde é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Aí a gente tem aí essas duas equações. Então, uma coisinha importante que a gente não pode esquecer é que a capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância, tá? Então, diferentes blocos, por exemplo, de alumínio, têm diferentes capacidades térmicas, apesar de serem da mesma substância. Por quê? A capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância. E o calor específico é uma característica da substância e não do corpo. Então, não confunda. A capacidade térmica se relaciona à característica do corpo, tá? E o calor específico é o calor que se caracteriza a substância e não o corpo. Então, portanto, cada substância possui o seu calor específico. Então, isso aí é importante vocês lembrarem, tá? E aqui é uma tabela com alguns valores de calor específico, né? Nós temos aí da água, álcool, alumínio, chumbo de 0,031, cobre 0,093, o ferro com 0,110, o gelo com 0,550, mercúrio com 0,033, prata 0,056, vidro 0,200 e o vapor d'água 0,480. Então, o calor específico ele vai possuir uma certa variação com a temperatura, tá? Então, essa tabela aqui não é um valor exato, é um valor médio, tá bom? Então, unidades de medidas. Então, a gente tem as unidades usuais que a gente vai utilizar, tá? Cal, joule, tá bom? M, grama, quilograma, temperatura, Celsius, Kelvin, tá? Cal, joule por quilograma, tá? E a potência. A potência já está se relacionada à grandeza que vai expressar essa quantidade de energia que é fornecida, tá? Ou por uma fonte, ou por uma fonte não, sempre por uma fonte a cada unidade de tempo. Então, é a rapidez com qual essa quantidade de energia é transformada. Então, é isso que a gente vai ver, tá? Então, aqui, ó, a potência, né, é igual à quantidade de calor dividido pela variação do tempo, tá bom? Então, aí a gente tem, ó, quantidade de calor, sempre Joule ou Joule, o tempo minutos ou segundos e a potência, gente, a gente vai calcular por watts, tá? Ou joules por segundo. Então, só uma aplicaçãozinha aqui. A temperatura de 100 gramas de um líquido cujo calor específico é 0,5 cal por gramas, né? Sobe de menos 10 graus Celsius até 30. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento em uma fonte de 50 calorias por minuto? Então, a temperatura ela varia, né, de temperatura inicial de 10 graus Celsius para uma temperatura final de 30 graus Celsius. Então, a gente tem uma variação de temperatura final menos inicial, que dá no total de 40 graus Celsius. O que a gente faz? A variação da temperatura sempre será, viu? Segundo ano, temperatura final menos inicial. Então, vou pegar 30 graus Celsius menos 10 graus Celsius, porque é a minha temperatura inicial. Então, vai dar 40 graus Celsius, tá? Porque menos com menos é mais, então você conserva e aí você soma. Então, a gente tem aí os dados que a massa é 100 gramas, então, e aí a gente tem 0,1 cal, que é a quantidade de calor recebida do corpo, né? Agora a gente substitui no fórmula.
a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, a minha massa é de 100, tá? Meu calor específico é de 0,5 e a variação da minha temperatura é 40. Multiplico tudo isso, vai dar 2.000 calorias, tá? A fonte que fornece 50 joules por minuto no fluxo de potência pode ser achada por uma regrinha de 3, a gente pode substituir, então, que 50 está para 1 minuto e 2.000 está para x, que é o que a gente procura. Então, a gente vai descobrir que essas 2.000 quantidade de calor que a fonte que é recebida, dividido por 50, x vai se dar em 40 minutos. Então, o aquecimento é realizado em 40 minutos, tá bom? Dúvidas sobre esse Nenhuma dúvida. exercício de exemplo? Vocês viram que só foi substituição? Primeira coisa que vocês têm que fazer é verificar a variação de temperatura, sempre a final menos a inicial. Depois disso, é só extrair do problema o que ele te der, e aí você substitui na fórmula e encontra o resultado, tá? Sempre para fazer regra de 3 ou vai ter casos que vai ter que ser outra fórmula? A maioria das vezes, regrinha de 3, tá? As que a gente utilizar é só utilização de fórmula mesmo, sem necessidade. Depende do que o exercício te pedir, tá? Se o exercício não te pedir um fluxo específico de aquecimento, você não precisa finalizar com regrinha de 3. Basta só jogar na fórmula, chegar no resultado final. Então, você tem que prestar atenção sempre no enunciado da questão, no que ele vai te pedir, tá bom? Aqui a gente fez por regrinha de 3, porque ele me deu inicialmente que a fonte tinha fornecido 50 calorias por minuto. E como no resultado eu achei 2.000 calorias, para mim saber a quantidade de minutos que houve esse aquecimento, aí eu utilizei regrinha de 3, tá? Então, presta sempre atenção nisso que dá tudo certo. Tá bom. Então, olha só. Mas eu também vou fazer mais exercícios também para a gente treinar juntos, tá? Tanto com regrinha de 3 quanto não, tá bom? Tá? Ô, Catiela, eu tenho que dar uma olhadinha no conteúdo de vocês. Se entra ou não, de todos os bimestres. Vou dar uma olhadinha, depois na próxima aula eu te falo, tá? Que eu não tenho certeza. Tá bom? Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato em equilíbrio térmico, e ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que, o que vocês acham? O corpo maior é o mais quente, você tem dois corpos de tamanhos diferentes, eles estão em contato e em equilíbrio térmico. Lembra da regrinha para estar em equilíbrio térmico, né? Ambos isolados do meio ambiente. Então, pode-se dizer que o corpo maior é o mais quente, o corpo menor é o mais quente, não há troca de calor entre os corpos. O corpo maior cede calor para o corpo menor e o corpo menor cede calor para o corpo... Peraí, deixa eu só mexer esse slide. Para o corpo maior. O que vocês acham? Essa é para vocês. Não há troca de calor entre os corpos? Deixa eu ver até que hora que vai essa aula. Ó, você tem dois corpos de tamanhos diferentes. Eles estão em contato. Lembra, e em equilíbrio térmico. Então, você tem um corpo maior, o corpo maior é o mais quente, o corpo menor é o mais quente. Não há troca de calor entre os corpos. Letra C é impossível, né? Já é a mais descartada de todas. Porque se eles estão em equilíbrio, é claro que um corpo de maior temperatura, ele cedeu temperatura para o corpo de menor temperatura, tá?
E o corpo maior cede calor para o corpo menor e o corpo menor cede calor para o corpo maior. Só que ambos estão isolados no meio ambiente. O que vocês acham? Vocês acham que o corpo maior quem está cedendo temperatura para quem? Sabendo que para estar em equilíbrio você tem que ceder um corpo tem que ceder temperatura para outro, quem que vocês acham que tem capacidade de ser o mais quente para ceder temperatura e os dois estarem em equilíbrio? É isso que vocês têm que pensar, tá? Alternativa D. O corpo maior tem que ceder calor para o corpo menor. Só assim eles podem estar em equilíbrio, tá bom? Térmico. É isso mesmo. Então é isso, meninos. Tá? Dúvidas, perguntas? Não? Sim? Hum? Tá tudo tranquilo até agora. Então tá. E para os demais? Professora, eu não entendi suas perguntas. A internet caiu. Perguntei se vocês têm alguma dúvida. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Ah, não. Tá tudo explicado. Você já explicou bem. Então tá bom. Então, Professora, eu quero os slides. pode deixar, viu? Eu vou postar lá. Quando terminar a aula aqui, eu posto a videoaula e os slides lá na plataforma, tá bom? Aí no grupo eu vou postar somente a videoaula, tá? Então tá bom. Então tá, queridos, fiquem com Deus. Tenham aí um bom final de semana, um bom feriado. Semana que vem tem feriado, né? A gente se encontra sexta-feira ou quinta, algo assim. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.